Olá, eu sou o Fernando Pimenta da DBLink Consult e nesse vídeo eu vou mostrar como criar um servidor Linux no painel do OpenCloud. O OpenCloud é a nuvem pública da Vivo baseada no OpenStack. A DBLink Consult é parceira autorizada das soluções digitais da Vivo. E se você precisar de mais informações, basta entrar em contato conosco através do nosso site. Então vamos lá? Muito bem. Então a primeira coisa é fazer o login na plataforma OpenCloud utilizando suas credenciais, é claro. Então vamos lá. Ao fazer login, aqui na tela principal, nós temos o Elastic Cloud Server. Na verdade, é o ECS ou servidor virtual. É aqui que você cria servidores Windows ou Linux. Então vamos clicar aqui. Bom, antes de tudo, eu preciso criar um par de chaves pública e privada. Esse par de chaves vai ser utilizado na segurança de acesso ao servidor, seja ele Linux ou Windows. Então vamos criar o par de chaves, clicando aqui no Key Pair. Vamos clicar aqui no Criar par de chaves SSH. Eu vou dar um nome para esse par de chaves, por exemplo, dblink test. Ok. Ele pede para eu salvar esse arquivo aqui no meu computador. Está salva a minha chave. Essa chave não é apresentada novamente e eu preciso guardá-la com bastante cuidado para que eu faça o acesso posteriormente ao servidor. Bom, uma vez criada a chave, eu preciso também definir qual zona de disponibilidade eu vou criar os meus servidores. Então aqui eu estou na zona de disponibilidade do Brasil, mas eu poderia criar servidores no México, no Chile, Argentina e assim por diante. Então é bom sempre prestar atenção em qual zona de disponibilidade você está criando o servidor. Depois de criado o par de chaves, eu posso voltar aqui no SS para criar o servidor Linux. Então vou clicar aqui no Criar SS e uma nova tela se abre. É aqui que eu vou colocar as informações que eu quero para criar um servidor Linux novo. Então vou colocar aqui servidor-linux, por exemplo. A zona de disponibilidade já está pré-configurada, marquei isso antes, né, no Brasil. O tipo de SS, eu posso criar SS com mais memória, com mais computação, então você tem perfis diferenciados para cada tipo de servidor. Aqui eu vou colocar um perfil geral, um perfil para fins gerais. Logo após você tem o número de CPUs que vai ser utilizado no servidor. Então, para cada tipo de perfil, se eu aumentar o número de CPUs, ele aumenta automaticamente o número de memória. Então, por exemplo, 16 CPUs virtuais, eu vou ter 64 GB. Ok? Então, para esse exemplo, eu vou criar um servidor com duas CPUs virtuais e 8 GB de memória. O tipo de imagem, ela pode ser uma imagem pública, isso quer dizer que ela está aqui no OpenCloud, no site da Vivo. Ela pode ser uma imagem privada, é aquela que você cria um servidor pré-configurado, por exemplo, uma imagem que você monta por sua conta. E ela pode também ser compartilhada, ou seja, um outro usuário compartilhou e deixou o acesso para você. Bom, então aqui eu vou escolher uma imagem do CentOS, versão 7.1 de 64 bits. Ele vai vir com um disco de 40 GB. Normalmente é utilizado um disco de sistema padrão de 40 GB e depois você pode adicionar disco de dados, ou seja, disco do tamanho que você quiser. Ok? Logo após você tem a escolha da VPC. A VPC nada mais é do que o conjunto de nuvem privado que você tem, ou seja, você cria servidores, banco de dados e outros elementos de rede e coloca dentro de uma certa VPC, que é um conjunto de elementos de cloud sua. O grupo de segurança, você pode definir grupos de segurança diferentes para cada aplicação, mas para esse exemplo nós vamos colocar essa máquina no grupo de segurança padrão. Isso já é suficiente para fazer um acesso SSH no Linux, por exemplo. A placa de rede já está pré-selecionada. Logo após, você tem o IP da máquina. Ele pode não utilizar um IP elástico, ou seja, uma máquina que seria acessível, né? Desculpe, só dentro da VPC,
Ou você pode especificar o endereço ou então atribuir automaticamente, ou seja, ele vai ganhar um IP público automaticamente ao ser lançado. Eu vou escolher atribuir automaticamente. Aqui eu posso também determinar a largura de banda que essa máquina terá à disposição. No meu caso aqui, como exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, em torno de 20 megabits por segundo. E aqui que vem o uso da chave. Eu tenho que pegar um certificado, que seria esse conjunto esse par de chaves, né? E vou clicar aqui no DB-Link Text. Vou confirmar que eu estou usando esse arquivo e não vou poder fazer logon sem esse par de chaves. E a quantidade de máquinas que eu vou lançar. Nesse caso aqui, eu vou lançar apenas um servidor virtual de exemplo. Vou clicar aqui no Criar Agora e a máquina será lançada. Bom, aqui ele te dá um resumo do que você está criando. Então, nós estamos criando uma máquina na região do Brasil, na zona de disponibilidade AZ1. A especificação é uma máquina com duas vCPUs e 8 GB de memória. Ela é um CentOS de 64 bits, um disco de 40 GB e uma largura de banda de 21 megabits por segundo. Então, vamos enviar. E aqui a tarefa já foi lançada. Nesse caso aqui, a tarefa ela vai demorar alguns segundos para ser concluída, mas voltando aqui na tela das máquinas virtuais, se eu fizer a atualização, eu já vou ver que está sendo criada uma máquina virtual nesse momento. Então está aqui, a tarefa está processando. Então daqui a pouquinho esse servidor vai estar no ar, nós vamos poder acessá-lo normalmente. Bom, então a máquina agora, após alguns segundos, ela foi lançada e eu posso ver que o servidor Linux está aqui. Ele tem um ID, que seria a identificação única da máquina. Ela está rodando na zona de disponibilidade do Brasil. O estado está em execução. Aqui estão as características dessa máquina. E ela tem um IP privado, que é o IP de subrede interna dela. E também tem um IP público, que é o IP elástico, pelo qual eu vou acessar essa máquina externamente. Bom, quando eu criei esse par de chaves aqui embaixo, que é o DB-Link Test, eu vou precisar desse par de chaves para poder fazer o acesso. A chave ela fica dentro do servidor e a outra parte fica na máquina que está acessando. Se eu estiver acessando essa máquina através de uma máquina Linux, eu posso usar o certificado que foi gerado do jeito que ele veio, que é esse arquivo que eu salvei. Vamos verificar aqui. Olha só, na minha área de trabalho tem esse arquivo de certificado que eu posso usar automaticamente no acesso via Linux. Como eu estou usando uma máquina Windows, eu preciso converter essa chave para que eu possa usá-la dentro, por exemplo, do aplicativo mais comum de acesso a Linux, que é o PUT. É o que nós vamos fazer agora. Bom, eu vou chamar o PUTGen e vou converter essa chave para o formato dele. Vou importar a chave DB-Link Test e vou salvar a chave privada. Não preciso colocar uma senha adicional para protegê-la e vou salvar ela na área de trabalho para ficar mais fácil também. dblink-test.ppk que ela vai ter de extensão, ok? Beleza. Então agora eu tenho uma chave que eu posso usar com PUT para acessar essa máquina Linux. Bom, voltando aqui no painel, vamos clicar aqui no SS. Eu vou pegar o IP dessa máquina, o IP público. Vou copiar ele aqui. E vou usar o PUT para fazer o acesso. Aqui eu colo o IP público da máquina, a porta 22 do SSH, que é a porta padrão. E aqui no SSH, na parte de Alt, eu vou ter que colocar a chave que eu acabei de gerar. Então, vou procurar ela aqui, na minha área de trabalho, dblinktest.ppk. Ok? E vou abrir esse servidor. Observe que eu não consigo acesso a essa máquina, mesmo sabendo que o grupo de segurança padrão possui acesso à porta SSH, a porta 22
para que eu faça o acesso. Por que que isso acontece? Vamos verificar. Aqui a conexão já até caiu. Vamos dar um OK aqui e fechar a conexão. Bom, voltando aqui na página inicial, na minha VPC, eu tenho os grupos de segurança. Só tem um grupo que é exatamente o grupo padrão. Nas características desse grupo eu tenho regras. E nessas regras de entrada, eu posso ter acesso de qualquer protocolo em qualquer porta, porém, ele só pode ser feito por uma máquina interna. Para que eu possa acessar essa máquina externamente, eu preciso adicionar as regras que eu quero. Então, eu vou adicionar uma regra. Ela é uma regra de protocolo TCP. A porta do SSH é a porta 22, e nesse exemplo eu estou deixando o acesso liberado para qualquer pessoa. Vou dar um OK aqui. Então, agora eu tenho uma regra a mais de acesso a essa máquina. Agora eu posso voltar aqui no put e ver se essa regra funcionou. Vou pegar a chave aqui novamente. dblinkTest.ppk. Agora sim ele já me pediu a confirmação da chave. Vou clicar no sim. O usuário padrão de acesso das máquinas virtuais da Vivo é Linux. Bom, aqui já estou autenticado e eu posso começar a fazer uso dessa máquina. Bom, pessoal, com isso nós acabamos de criar um servidor virtual Linux totalmente funcional e acessível dentro do OpenCloud da Vivo. No próximo vídeo, eu vou mostrar como criar e acessar um servidor virtual Windows. Até a próxima e muito obrigado!